Você disse que esse ano seria diferente. Um mês já passou. O que mudou? Há um pouco mais de 30 dias, a gente estava lá na virada do ano, fazendo 1000 promessas, determinando várias coisas que a gente queria fazer no ano seguinte, nesse ano que já começou e já passou mais de um mês. Você consegue lembrar de tudo o que você colocou naquela listinha? Se você está aqui no meu Instagram, provavelmente você tenha colocado emagrecer como uma das metas. E o quanto você já atingiu dessa meta até hoje? Me conta. Você já emagreceu 4 quilos? 3? Talvez 2? 1 quilo? Nada? Até engordou um pouquinho? Tá tudo bem a gente não ter feito tudo o que a gente gostaria. Tudo que tava lá naquela listinha da virada do ano. Até porque só passou o primeiro mês ainda. Tá tudo bem a gente não ter feito tudo aquilo. Mas não tá tudo bem a gente não ter feito nada. Nada nesses 3 dias. Não tem desculpa pra isso, sabe? A gente determinou metas e isso foi uma escolha nossa. O que não pode é a gente colocar culpa nas outras pessoas ou em acontecimentos pelo que não aconteceu. Não é culpa de ninguém. Se a gente não conseguiu realizar alguma dessas coisas, a culpa é nossa. Quando a gente coloca a culpa nos outros, na verdade, a gente está criando uma história pra gente mesmo do porquê a gente não seguiu em frente. Fica muito mais cômodo e menos doloroso, não fica? Mas se a gente continuar assim, o ano vai acabar e não teremos feito nada. E passa assim, ó, passa voando. O primeiro mês já foi, mas ainda temos mais 11. Mas na verdade, tudo o que você precisa fazer é apenas determinar metas e dar um passo de cada vez na direção delas. Alguma coisa você vai conseguir fazer. E saiba que emagrecer meio quilo por mês é melhor do que não emagrecer nada e muito melhor do que ainda engordar. Emagrecendo meio quilo por mês, no final do ano você vai ter emagrecido 6 quilos. Não é muito bom? Ou você prefere não emagrecer nada? Ou você prefere engordar meio quilo por mês e chegar no final do ano com 6 quilos a mais? O que você prefere? Tem uma frase que diz: mire na lua. Mesmo que você erre, você ficará entre as estrelas. E ela é muito verdadeira. Repara que na virada do ano, a gente exagera, a gente tá super empolgada e promete um monte de coisa. Que às vezes vira até um tormento, né? De tanta coisa que a gente se prometeu. Mas é isso mesmo, mire na lua. Coloque o seu objetivo até o final do ano, mas execute pequenas metas, pequenas ações, vá cumprindo pequenas metas que te leve até esse objetivo. Mas mesmo que você não consiga atingir o objetivo total no final do ano, mirando na lua e mantendo o foco nela, mesmo que não chegue, você ficará entre as estrelas. Emagrecer 6 quilos é muito melhor do que não emagrecer nada, você não acha? Então, pare para pensar. O que você fez e o que você deixou de fazer nesse primeiro mês do ano? Faça uma listinha de tudo que você fez e que talvez te distanciou da sua meta e tudo que você deixou de fazer, que você disse que faria e que não fez, que fez o contrário nesse primeiro mês do ano. E aí me diz, por quê? Por que que você não fez? Ou por que você fez exatamente o contrário do que deveria ter feito? E nesse momento, eu sei que você é tentada a dar muitas desculpas, colocando a culpa em outra pessoa ou em outra coisa. Por exemplo, nesse primeiro mês foi muito difícil porque eu ainda estava de férias. E aí não tinha como eu fazer, não tinha como eu manter uma alimentação saudável, eu tava de férias, não tinha o que fazer, meu marido também tava de férias, ele pedia lanche todos os dias. Esse primeiro mês é muito corrido, né? A gente ainda tá organizando a nossa vida, o nosso ano, e aí você encontra milhões de desculpas.
nesse momento, fazendo isso, onde você está se colocando? Você está se colocando no lado efeito. O que é isso? As coisas acontecem ao seu redor, você não tem o que fazer, você não tem controle sobre isso e você só é o lado efeito, né? Só, simplesmente não tinha o que eu fazer. Eu sou o lado efeito. Você precisa se colocar a partir de hoje no lado causa. O que é isso? O que eu não fiz? Por que eu não fiz? A culpa é minha, é só minha. Quando você se coloca no lado causa, você vê que você pode mudar. Você pode ter uma atitude diferente que te traga resultados diferentes. Porque quando você se coloca no lado efeito, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle de estar de férias. Você está de férias e pronto. Mas agora, o que você vai fazer nas suas férias, você tem controle. Então se coloque no lado causa. Veja o que você pode fazer mesmo estando de férias. Se você simplesmente fala, meu marido pediu lanche e pizza todos os dias das nossas férias. Você está se colocando no lado efeito. E aí você não pode fazer nada. Simplesmente o marido pediu e você comeu. Mas e agora se colocando no lado causa? Não, o meu marido pediu lanche todos os dias, mas eu fui lá e comi, porque eu quis. Isso você pode mudar. Então, beleza, você foi lá e comeu porque você quis. O que de bom te trouxe? O quão mais perto te levou ao seu objetivo, à sua meta do final do ano? Nesses 12 meses, um mês já passou. Você ficou mais perto da sua meta ou mais longe da sua meta, tendo este comportamento? Quando você se coloca no lado causa, você vê que a culpa foi sua, mas que você pode mudar. Você tem o poder de mudar aquela situação. Quando você só se coloca no lado efeito, você simplesmente dá isso como uma desculpa e não tem o que você fazer. Nem que você queira, você pode fazer alguma coisa. E aí você se acomoda no lado efeito. E será que ano passado inteiro você não se colocou no lado efeito durante o ano todo? E o que de bom te trouxe? Como que você chegou no final do ano? Como foi essa virada de ano? Você ficou orgulhosa por ter cumprido tudo aquilo que você se propôs a fazer? Ou você ficou muito frustrada e muito triste por não ter cumprido e ainda ter se distanciado mais um pouquinho do seu objetivo? Me responde. Mas e aí? Um mês já se passou. E o que você fez? Eu tô fazendo esse vídeo agora, no início do ano, porque ainda faltam 11 meses. Então você tem 11 meses pela frente para fazer diferente, para decidir fazer diferente. E muitas vezes você não dá o primeiro passo porque o seu foco, a sua lua, mirar na lua para você talvez seja emagrecer 50 quilos. E aí você acha muito, e aí você nem dá o primeiro passo. E você esquece que estar entre as estrelas é muito melhor do que estar onde você está agora. Talvez chegue no final do ano e você não emagreceu 50 quilos, mas se você emagrecer 25, não tá ótimo? E se você emagrecer 30? E se você emagrecer 40? E se você emagrecer 45? E se você emagrecer 5 quilos? Não é muito melhor chegar ano que vem e ter uma meta de só 45 ao invés de 50 quilos? Porque você poderia ter engordado ainda 5 quilos a mais. E aí ano que vem a sua meta será 55 e não mais só 50. Então pare para pensar o que você fez nesse primeiro mês do ano e por que você fez isso. O que você pode fazer de melhor? Porque você pode fazer. E quando vierem as desculpas e quando vierem aquela voz que te coloca no lado efeito, para pensar. Poxa, se eu continuar pensando assim, como eu vou conseguir agir? Você não vai. Você vai sim ser tentada a se colocar no lado efeito. Mas quando fizer acontecer isso, você vai pensar, tá bom, agora, como é eu me colocar no lado causa? Como que eu me colocando no lado causa eu poderia ter mudado essa situação? Eu sei que a nossa vida é uma correria. Eu sei que
que é uma loucura dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas enquanto você ficar usando isso como desculpa para se colocar no lado efeito, você não vai atingir o seu objetivo novamente. Nessa última turma do meu programa Pense Leve, entrou uma mãe. Uma mãe que tem um filho de 3 anos com necessidades especiais. Ele exige muito dela, ela precisa de muito tempo para dar atenção para ele, mas ela ainda dá conta da casa e ela ainda trabalha fora. E esse ano ela decidiu cuidar dela mesma e dar um basta e parar de se colocar no lado efeito. Ela parou de olhar para tudo isso e falar: eu não tenho tempo para cuidar de mim. Isso era se colocar no lado efeito. Agora ela falou: não, eu vou me colocar no lado causa e eu vou fazer acontecer. Sim, eu tenho tudo isso para dar conta, mas como eu posso fazer o meu emagrecimento acontecer? E agora ela cuidando dela mesma, ela tratando a mente, reprogramando a mente, parando de comer as suas emoções, ela tem conseguido, ela está sendo uma melhor mãe, uma esposa melhor, uma profissional melhor, porque ela consegue controlar as suas emoções, porque ela cuida dela mesma e ela parou de se colocar no lado efeito. Então, qual é a sua desculpa? Qual foi a sua desculpa até hoje? O que te impediu de fazer e conquistar os seus sonhos? Então pare de se colocar no lado efeito. Pare de deixar para depois um dos seus maiores sonhos. Eu sei, porque vocês me falam. Vocês me falam aqui diariamente que emagrecer é um dos maiores sonhos que vocês têm. É o que vocês, talvez o que mais vocês gostariam de conquistar esse ano. E olha só, o que mais você gostaria de conquistar esse ano é o que mais você está deixando para depois. Tudo o que acontece, você coloca em primeiro lugar, é ou não é? Talvez até a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, o seu marido, as coisas da casa. Mas aí você pode pensar: tá, Jé, mas eu não posso ser egoísta de parar de cuidar de tudo isso e querer cuidar de mim. Mas ó, quando você não cuida de você mesma, você não consegue dar o seu melhor em todas essas outras áreas. Sabe o avião? Quando você está num avião, o piloto dá todas as recomendações e ele fala: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Se você estiver com crianças ou pessoas que precisem de ajuda ao seu lado, primeiro você coloca a máscara em você e depois você ajuda a criança e as pessoas que precisam de ajuda. Por quê? Porque primeiro você sobrevive. Se você não sobreviver, você não consegue ajudar ninguém ao seu redor. Então pode ter certeza que quando você alcança o seu objetivo, quando você se enxerga como uma mulher melhor, quando você volta a se amar, quando você alcança suas metas, quando você se coloca no lado causa e faz acontecer todos os seus objetivos, você consegue ter ainda mais força para ser uma melhor mãe, esposa, profissional, dar conta da casa, fazer tudo isso de forma muito melhor, muito mais leve e com muito mais alegria. Por quê? Porque você voltou a se amar, você voltou a ser aquela mulher completa que você era. E hoje talvez você está se deixando de lado e ainda usando tudo isso para se colocar no lado efeito. Eu não tenho como fazer por causa disso, disso e daquilo. Pare de se colocar do lado efeito. O que isso te trouxe de bom até hoje? O que você conquistou de bom até hoje se colocando no lado efeito? Agora, se você se colocar no lado causa, como vai ser? Quão melhor você vai aproveitar os próximos 11 meses desse ano? Será que se colocando no lado causa, você vai conseguir dar um passo mais perto da lua, mais perto das estrelas, um passo mais perto do seu objetivo? Então pare agora, é a primeira coisa. A primeira coisa é parar de se colocar no lado efeito. E agora que você já sabe que tem que se colocar no lado causa, pare para pensar tudo o que aconteceu nesse primeiro ano e como você pode mudar. Como você pode fazer diferente a partir de agora, de fevereiro para frente? O que você vai fazer de diferente? Você não deve simplesmente falar assim: eu quero até dezembro emagrecer tantos quilos e acabou.
Isso não é uma meta concreta, muito bem estipulada. Tá bom, tantos quilos até dezembro. E aí? O que você vai fazer para conquistar isso? O que você vai fazer mês após mês? O que você vai fazer em fevereiro, em março, em abril, em todos os outros meses? E agora, o que você vai fazer na próxima semana? E na outra? E depois? Você tem que ter os seus passos muito bem programados e muito bem estipulados. Assim você consegue ver, visualizar que você está caminhando, que você está dando um passo de cada vez e está subindo um degrau de cada vez. Isso é muito importante. Então, o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje de diferente para realizar o seu sonho, para conquistar o seu emagrecimento? Para pensar. Eu sempre falo aqui que você precisa ser apenas 1% melhor do que você foi ontem. Às vezes a gente quer mudar tudo que fez de errado no ano anterior e começar a fazer tudo certo hoje. E assim não funciona. São muitas coisas a serem mudadas. Mas quando você para pensar que você pode ter hoje uma atitude melhor, uma atitude que ontem você não teve, isso vai te levar mais perto do seu objetivo, vai te levar para o próximo nível da sua meta. E talvez a sua meta é emagrecer 100 gramas por dia. Isso é ótimo, isso é excelente. E às vezes a gente vê como tão pequeno, não é? E aí prefere nem dar bola, prefere não emagrecer nada do que emagrecer 100 gramas. Mas essas pequenas metas te levarão à sua meta final, te farão alcançar e atingir o seu objetivo final. E saiba que os seus pensamentos te fizeram você agir dessa forma durante esse primeiro mês. O que você pensou sobre você? O que você pensou sobre a sua capacidade de conseguir atingir o seu objetivo? Talvez agora, só de assistir a esse vídeo, você já comece a pensar: poxa, por que eu não fiz mesmo? E começa a vir todas aquelas críticas. Por que mais um mês eu não consegui? Por que eu ainda acabei engordando? Por que isso? Por que aquilo? E tudo coisas negativas contra você mesma. Você precisa parar para pensar assim: tá bom, fiz errado. E agora? E agora? Qual vai ser a minha atitude para chegar em março e olhar para fevereiro com um olhar de orgulho? Com um olhar de dever cumprido? O que eu posso fazer de diferente então? Pare de ter os mesmos pensamentos contra você. Pare de escorregar, pisar na jaca e ficar pensando: tá vendo? Você não consegue mesmo. Tá vendo? Todo mundo consegue menos eu. Poxa vida, eu nunca vou conseguir. Pare. Esses pensamentos te trouxeram onde você está hoje. Então, o que você deve pensar hoje? Beleza. Primeiro mês não foi legal. Não fiz o que eu deveria ter feito. Tá bom, mas eu vou conseguir. Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou me colocar no lado causa e fazer acontecer. Percebe que só de pensar assim já dá até um sentimento diferente, você consegue sentir como se já estivesse acontecendo, você consegue ter esperança, você consegue visualizar que vai conseguir fazer. Não é diferente? Não é diferente de quando você pensa: ai, mais um mês, de novo eu não consegui, subi na balança e até engordei, tá vendo? Não vou conseguir mesmo. Olha, o que esse pensamento gerou no seu... Qual foi o sentimento que esse pensamento gerou? Sentimento de desânimo, de fracasso, de não querer fazer mais nada. Mas olha só, ainda faltam 11 meses, você tem um ano inteiro pela frente. Acorda, chacoalha, olhe para você, encare a sua situação atual e veja o que você fez para chegar nessa situação. O que você deixou de fazer para chegar nessa situação? E agora, o que você pode fazer para sair dessa situação? Porque isso é temporário. Você pode a cada dia escrever uma nova história. Cada dia você consegue virar a página e tem uma página toda em branco para você escrever uma nova história. Então aproveite essa oportunidade, esse milagre que se chama hoje, que se chama presente. É hoje, olha o nome, é o presente. Você tem um presente nas mãos de fazer algo diferente. O que passou, passou.
Você não consegue mudar o seu passado. E enquanto você ficar focando em tudo o que aconteceu, é como se você estivesse dirigindo, olhando só pelo retrovisor. Você não consegue ver a sua frente, você não consegue dirigir direito, você não vai conseguir dar um passo à frente, você não vai conseguir percorrer os quilômetros que você precisa se você ficar olhando para o retrovisor. Olha como é perigoso fazer isso. É muito perigoso, você coloca a sua vida em risco. E assim é na sua saúde, no seu emagrecimento. Se você ficar olhando pelo retrovisor tudo o que passou e se lamentando e se colocando para baixo e falando coisas horríveis para você mesmo, você coloca em risco a sua vida, o seu futuro, a sua saúde, todas as suas conquistas, você coloca em risco. Agora, uma vez que você sabe o que aconteceu, o que passou, e você decide hoje, no presente, fazer diferente, aí sim você consegue escrever uma nova história. Você consegue ter um futuro diferente. Pare para pensar que hoje você pode fazer escolhas diferentes, que lá, dia 31 de dezembro de 2020, você vai olhar para o retrovisor, vai olhar para tudo aquilo que passou e vai ter muito orgulho de toda aquela trajetória, de todo aquele caminho que você trilhou e te levou até o seu presente, até a conquista do seu objetivo. Pare para pensar e imaginar como vai ser incrível chegar no final do ano e ter o seu objetivo realizado. Mas depende de você hoje. Não deixe mais um mês passar e você não ter feito nada. Ou pior, ter feito coisas que ainda te afastou do seu objetivo. Por isso que é bom sim a gente dar uma olhadinha para trás, só para ver o que fez de errado. Parar de focar no erro e focar agora no que você pode melhorar. Então por isso que eu falei, veja tudo o que você fez no mês passado. Veja se você não se colocou no lado efeito e deu desculpa para tudo que aconteceu você colocou uma desculpa. Ah, porque eu tava de férias, porque era muito cansativo, porque os meus filhos estavam de férias e eu não tinha tempo para nada. Você não precisa ter tempo, porque descontar as suas emoções na comida, você faz, não faz? Então que tempo que você precisa fazer? Você só precisa parar para pensar antes de descontar as suas emoções na comida. Você tem que deixar de fazer isso. Então não coloque o tempo como desculpa, porque você não precisa ter tempo. Você precisa tirar do piloto automático essas atitudes que te levaram ao sobrepeso ou a engordar ou te levaram ao peso e à situação atual que você se encontra hoje. Então percebe que nada pode ser colocado como desculpa? Nada. Você deve assumir o seu erro, assumir tudo aquilo que você fez e é libertador quando você assume. Quando você assume, você consegue ver oportunidades para mudar. Você consegue ver, tá bom, eu fiz tudo isso e me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Mas agora também eu vou fazer isso, isso e isso que vai me levar ao meu objetivo. Você vai ter tanto orgulho de você mesma. Não é diferente pensar dessa forma? Eu tenho certeza que é, porque eu já passei por isso. Enquanto eu só colocava desculpas, enquanto eu estive 10 quilos acima do meu peso e colocava desculpa que eu trabalhava o dia inteiro, ainda tinha que fazer faculdade à noite e que eu não conseguia fazer minha própria comida porque eu morava na casa dos meus pais e eu tinha que comer o que tinha em casa e às vezes não tinha opção saudável. Tinha muito pão, muita bolacha, muito macarrão e eu colocava isso como desculpa. E aí? O que acontecia? O que de bom me trazia? Nada. Só me afastava do meu resultado. E quando eu me coloquei no lado causa, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para mudar a minha situação? O que eu penso que me leva a agir de forma errada e ainda me leva a colocar desculpa em tudo? A mudança começa no pensamento. E quando eu comecei a mudar tudo isso, aí sim eu fui capaz de me colocar no lado causa e fazer algo diferente por mim mesma. E o emagrecimento começou a acontecer de forma automática. Vocês já sabem da minha história, não é mesmo? E trouxe o meu corpo que eu tenho hoje. Trouxe a saúde que eu tenho hoje, porque não é só questão de estética. A saúde melhora, a autoestima melhora, a disposição melhora, a vontade de viver muda. A vontade de fazer tudo acontecer
muda. Então vai muito além quando você atinge o emagrecimento. E olha só como se colocar no lado causa muda tudo isso. Faz com que você veja, eu consegui conquistar isso. E eu consegui manter o meu emagrecimento. Então, esse é o meu recado de hoje. Esse é o vídeo que eu preparei para vocês hoje. E eu quero saber de vocês. Vocês até hoje se colocaram no lado causa ou no lado efeito? Comenta aqui embaixo para mim. Onde você se colocou até hoje? E o que de bom isso te trouxe? E o que de ruim isso te trouxe? O que você vai fazer a partir de hoje? Quais são as suas atitudes a partir de hoje? Quais serão as suas pequenas metas? Como você vai ser 1% melhor a cada dia? É só isso que você precisa fazer. Não queira mudar tudo de errado que você fez no ano passado a partir de hoje. Não. A partir de hoje, você vai dar um passinho mais perto do seu objetivo. Então, o que você fez ontem, que talvez você não deveria ter feito e que hoje você pode mudar? O que você deixou de fazer ontem, que hoje você pode fazer? São pequenas coisas, de pequenos passos você percorre uma maratona inteira. Pequenos passos te levam a quilômetros de distância. Pequenos passos vão te trazer o teu resultado lá no final do ano. Talvez muito antes disso, não é? Mas lá no final do ano, quando um ano acaba e o outro começa, você vai ter uma sensação diferente. Você vai ter, talvez, pela primeira vez, aquela sensação de orgulho em relação ao teu peso, em relação à sua autoestima, em relação à sua saúde. Talvez até hoje você não viveu isso. Talvez até hoje chegava a cada virada de ano e você cada vez mais frustrada. Mas você ainda tinha esperança, porque você prometia novamente, não era? Então agora, hoje, você pode fazer diferente. Hoje você tem a oportunidade de fazer uma coisa que vai te levar ao seu objetivo final, no final do ano. Então sabe o que pode te estimular e fazer com que você consiga alcançar ainda mais esse objetivo? Você precisa começar a visualizar. Fecha os olhos, como eu acabei de fazer, e se visualize no dia 31 de dezembro. Onde você vai estar? Como você vai estar vestida já com seu peso ideal? O que você vai estar sentindo nesse momento? Você lá revendo todo o seu ano e vendo que você alcançou muita coisa, que você alcançou o seu emagrecimento. Como é essa sensação? Feche os olhos e imagine tudo isso. Sinta o que você vai sentir no final do ano. Sinta e fale para você mesma o que você vai falar no final do ano. Declare em voz alta tudo o que você vai falar para você mesma no final do ano. Eu tenho certeza que vai ser um discurso totalmente diferente do que você já falou até hoje. Então comece já visualizando isso. Comece trazendo para sua mente a visualização do que vai acontecer. A materialização do que vai acontecer. Escreva, materialize. Escreva uma carta para você mesma que você vai abrir dia 31 de dezembro. Escreva tudo o que vai ter acontecido. Coloca assim, hoje é dia 31 de dezembro e eu estou no meu peso. Eu estou pesando tantos quilos e eu estou sentindo isso, aquilo. A jornada foi assim, assim, assado. Eu passei por isso, foi incrível vencer. Eu venci, eu consegui, agora eu me sinto vitoriosa. A roupa que eu estou hoje, eu já pensei lá em fevereiro. Escreva isso, materialize. E todos os dias visualize você no final do ano tendo essa sensação, sentindo tudo isso que você vai sentir, porque esse pensamento e esse sentimento vai te impulsionar para ter o comportamento correto que você precisa hoje. Só o comportamento para ser 1% melhor. Esse pensamento e esse sentimento vai te impulsionar hoje a ser 1% melhor e no final do ano a alcançar o seu objetivo. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, comenta aqui embaixo. Isso é muito importante para você materializar ainda mais, para você colocar em palavras tudo aquilo que você fez e não foi legal. Como foi ter se colocado no lado efeito até hoje e o que você se compromete a fazer hoje para ser 1% melhor.
eu também peço que você marque os seus amigos, as suas amigas, marque as pessoas que você quer que ouça esse vídeo, que você também acha que elas não alcançaram os seus objetivos, que talvez elas contaram para você, que ela não alcançou o seu objetivo e ela quer muito. Então marque essa amiga aqui nos comentários e fala: assiste esse vídeo, vamos comigo ser 1% melhor a cada dia. Então é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, clique em gostei para eu saber, porque isso é muito importante para mim, e até o próximo vídeo. Tchau!